Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Mundo Curioso. E vamos para mais um fato. Você conhece ou já ouviu falar na corrida de biga? Ficou curioso para saber que tipo de corrida é essa? Nós vamos contar para você sobre essa corrida mortal do Império Romano. Com alta tecnologia e muito dinheiro, as corridas quase sempre resultavam em morte para os competidores. Na Roma antiga, as corridas de biga foram um dos mais populares esportes do período. Elas surgiram bem antes de Roma, e já aconteciam quando as antigas Olimpíadas foram criadas, em 680 a.C. Mas ninguém levou essa prática tão a sério como os romanos. As corridas eram perigosas para os pilotos e cavalos, já que muitas vezes sofriam ferimentos graves, e até a morte, mas esses apuros aumentavam a excitação e o interesse dos espectadores. No Império Romano, as equipes representavam diferentes grupos de financiadores, e às vezes competiam pelos serviços de motoristas particularmente habilidosos. Entre esses cocheiros, um escravo ganhou notoriedade durante as competições. Ganhando mais de 2.000 corridas, Flávio Scorpio se tornou o competidor mais popular da Roma antiga. Flávio começou a participar nas corridas durante a sua adolescência. Aos 21 anos, se destacou nos circos máximos, cuja origem remonta ao século VI a.C., alternava corridas de carruagens e luta de gladiadores com shows. Durante a sua carreira de 10 anos, Scorpius participou de 6.000 competições. Já as corridas podiam ser fatais para quem participava. Os veículos eram construídos pensando unicamente na rapidez e não na segurança. Ao contrário dos carros de guerra mais robustos dos egípcios e hititas, os carros romanos foram construídos para a velocidade e o espetáculo, e não para a batalha, explicou Mike Lodes, historiador e escritor, em entrevista à Live Ciência. A competição contava com 12 carruagens e 48 cavaleiros, e quando começava, uma das características mais marcantes era o chamado naufrágio. Os veículos caíam e colidiam entre si na pista. Como consequência, se tornavam obstáculos para os competidores que estavam atrás. O talento de Scorpius o tornou rico e famoso no Império Romano. Durante a sua carreira de 10 anos, ele acumulou uma fortuna em ouro que equivale a 15 bilhões de dólares nos dias atuais. Especialistas acreditam que ele tenha morrido durante os insólitos naufrágios. Entenda como aconteciam as corridas de biga. O piloto. Os pilotos eram chamados de aurigas. Normalmente eram pobres tentando ficar ricos ou escravos em busca da liberdade. Os melhores eram disputados pelas equipes e adorados pelo público. Sinal verde. A largada era dada quando um pano branco era jogado ao chão. 12 carruagens saíam dos boxes, chamados de cárceres. As equipes mais ricas pagavam para começar nos lugares da frente. Cadeira reservada. A tribuna de honra funcionava como um camarote para as maiores autoridades. Uma ponte levava o imperador para dentro da arena. Muitas cores. As bigas eram distribuídas em 4 equipes: os azuis, os verdes, os vermelhos e os brancos. Vários imperadores eram fãs dos verdes. Calígula, por exemplo, ia até os estábulos na véspera da prova, para dar uma força para o time do coração. Sem regras. As corridas só tinham uma regra: não há regras. Tudo era permitido, inclusive chicotear o adversário e jogá-lo contra o canteiro central. O naufrágio, que acontecia quando um piloto caía da biga, era o acidente mais festejado pela plateia. Fama e dor. Os torcedores idolatravam alguns cavalos. Na pista, era comum que os bichos perdessem a língua por causa de uma mordida ou ficassem cegos por causa de chicotadas. Carruagens de fogo. Somados, piloto e biga não pesavam mais do que 100 quilos e corriam a até 35 km por hora. O veículo era feito de madeira e não tinha cockpit de proteção. Cada carro podia ter de 4 a 10 cavalos. Segurança mínima. A morte fazia parte das corridas. O piloto mais famoso de todos foi Scorpius, que morreu aos 26 anos, depois de 2.048 vitórias.